eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra bastante conhecida, de um texto bastante conhecido, mas eu quero fazer algumas reflexões a partir dele para a nossa vida. Amém? Está lá em João, capítulo de número 6. Amém? Do verso 1 até o verso 15. Tá? É um texto bastante conhecido, eu vou estar lendo. Você pode estar acompanhando aí. E nós vamos fazer algumas reflexões desse texto, tá? E que possa falar o nosso coração. Vamos ler aqui o texto. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque os via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. É a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e se encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Essa palavra é uma palavra que nós já conhecemos. A palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. É uma palavra onde nós vemos que Deus tem poder, meu irmão, para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que a gente pensa. Mas eu queria refletir com vocês nessa situação aqui, para que nós possamos pensar e trazer alguns ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, Jesus, ele está fazendo a sua missão, a sua obra. A multidão sabia que Jesus tinha poder sobre os enfermos e assim seguia Jesus em tudo quanto é lugar. Mas mesmo Jesus fazendo a sua obra, algumas coisas acontecem no meio disso. A Bíblia diz em outro evangelho, em um dos outros evangelhos aqui, que Jesus se preocupou com aquela multidão que estava ali sem comer. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com que a gente pense, com que a gente imagine, é que Jesus se preocupou com o que cada um estava passando naquele momento. Você está seguindo a Jesus. Você está vivendo junto com Jesus. Mas eu quero te dizer que Jesus está se preocupando com o que você está vivendo. Jesus está se preocupando com o que você está sentindo.
Jesus está se preocupando com o seu momento. Jesus estava ali tranquilo, mas ele não estava se preocupando com ele estava se preocupando com o momento daqueles que estavam ali seguindo ele. Então, Jesus sabia que eles estavam com fome e que, num determinado momento, eles iam viver uma fome mais forte. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e aí? O que a gente faz para alimentar essa multidão toda? E a Bíblia diz aqui que no verso 6, Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então preste atenção. Jesus perguntou para os seus discípulos o que eles iriam fazer. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Então preste atenção, meu irmão, nesse detalhe aqui. Jesus já sabe o que vai fazer por você. Jesus já sabe o que vai fazer por mim. O momento aqui era de fome. Ok? O momento aqui era um momento onde Jesus estava preocupado com aquela multidão. Só que eu quero te dizer que o momento que nós estamos passando hoje não é um momento de fome. É um momento de pandemia. Só que eu quero te dizer que Jesus está preocupado com você nesse momento também. E que Jesus sabe o que ele vai fazer nesse momento também por você. Ele está olhando para você. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe. Só que nesse momento, Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já sabe o que vai acontecer. Nós ainda não sabemos. Por isso eu quero que você fique atento. Agora, nesse momento que eu quero abrir um parênteses para você. Nós somos o povo de Deus. Nós conhecemos a Jesus. Por isso, talvez Jesus nos experimente nesse tempo, dizendo: filho, e aí? O que a gente faz para ajudar aquele irmão? O que a gente faz para levar paz àquele irmão? O que a gente faz para levar mansidão nesse momento de tempestade para aquele irmão? E qual vai ser a tua resposta? Nós, como povo de Deus, qual vai ser o teu pensamento? Igual o pensamento de Filipe? Onde compraremos pão? Como vamos comprar? E Filipe ainda respondeu: a gente só tem 200 dinheiros, 200 denários. Como é que isso vai dar para todo mundo? Não dá. O que está saindo da tua boca, meu irmão? De vez em quando a gente, como cristão, a gente ainda peca muito. Porque Jesus nos experimenta nesse momento. Eu quero dizer, meu irmão, esse momento é um momento onde Jesus vai nos experimentar. Eu creio que Deus, através dessa pandemia, está nos experimentando nesse tempo de isolamento, nesse tempo de reclusão. Mas não é para você parar em você. Você já aprendeu, a gente fala sempre na igreja, o evangelho não termina em nós, o evangelho termina no outro. E isso todo mundo já sabe, todo mundo já é cascudo disso. Mas Jesus está nos experimentando. Talvez tenha alguém do teu lado passando necessidade. Talvez seja alguém do teu lado passando fome. E aí eu quero fazer um paralelo. Os evangelhos, eles não mostram como foi o encontro dos discípulos com o menino, com o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas a gente tem do lado os discípulos que falam: ó, o que a gente tem não dá. E eles saem à procura de alguma coisa. Só que no meio desse caminho, o texto é rápido, que diz: ó, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Só que, vamos parar para pensar. Se Filipe já tinha declarado que 200 denários, 200 dinheiros não era suficiente, por que ele pega um rapaz e fala que 5 pães e 2 peixes apresenta para Jesus? Ele não tinha dinheiro. Por que não apresentou a Jesus? Está aqui, ó. Os 5 pães. Está aqui, Senhor, os 200 denários. Multiplica isso aí. E ele não fez. Ele falou: Senhor, isso aqui não dá para todo mundo. Isso aqui não rola para todo mundo. Isso aqui não vai dar para todo mundo. E aí, logo em seguida do texto, ele apresenta o menino com 5 pães e 2 peixes, que também não dava para todo mundo. Mas por que ele não apresentou o dinheiro e apresentou os 5 pães e 2 peixes? Quero fazer esse paralelo para fazer você pensar. Vamos imaginar os discípulos saindo, tentando arrumar alguma coisa,
E um menino ouvindo que Jesus estava precisando de algo para alimentar a multidão. Que Jesus estava precisando de algo para que toda aquela multidão que estava ali passando por uma necessidade fosse suprida. Só que o menino não tinha o entendimento que os discípulos talvez deveriam ter, mas também não, naquele momento não tinham o alcance. E o discípulo pega aquele menino e fala assim: olha só, eu encontrei um rapaz, tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Vamos fazer um paralelo desse discípulo com esse rapaz. Porque o rapaz leva o que tem e é apresentado a Jesus, e o discípulo que tem dinheiro não entrega isso na mão de Jesus. Por quê? Talvez, meu irmão, no meu coração, Jesus queria saciar a necessidade daquele povo. E de repente Jesus encontrou um coração disposto, sem dúvida nenhuma, a entregar o que ele tinha de melhor para o outro. Simples. Simples. Só que esse menino entrega pouca coisa. Mas essa pouca coisa na mão de Jesus faz com que a preocupação de Jesus para com eles resolvesse o problema. Então preste atenção, meu irmão. O momento que a gente está vivendo não é um momento de fome. É um momento de crise, a pandemia. Jesus está preocupado conosco, porque ele sabe o que a gente está passando. Ele já sabe o que ele vai fazer, sabe. Já está tudo no esquema, meu irmão. Jesus já sabe o que vai fazer. Porém, eu creio que nesse tempo que a gente está vivendo, Deus está dando oportunidade da gente crescer um pouco mais. Não sei se vocês lembram daquela canção, cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ele está nos dando uma chance de crescer um pouco mais no sentido de que o nosso coração mude, a ponto de nós mudarmos e sermos como esse rapaz. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. A Bíblia lhe diz que sentado, a galera separada lá, era uma quantidade de 5.000. Deveria ter muito mais, como os historiadores e os estudiosos dizem, que na realidade não se contava mulher e criança, só homem. Então imagine, o menino já sabia que aquilo não dava. Só que o menino tinha um coração diferente. Um coração que talvez ouviu os discípulos procurando: ó, galera, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma coisa, ó. E ele se colocou à disposição. Nesse tempo que a gente está vivendo, talvez Deus está experimentando a cada um de nós para que nós venhamos nos colocar à disposição, para que Deus possa fazer através do que nós temos ao outro. No culto de quarta-feira é um culto que nós falamos de adoração, poder da adoração na guerra. E a maior adoração que existe, meu irmão, é quando existe um coração grato, um coração quebrantado e contrito. Esse coração que se entrega ao Senhor. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não consegue repelir, ele não consegue afastar. É um coração que o atrai. Então imagine, meu irmão, que aquele coração daquele jovem foi atraído, ou Jesus foi atraído por aquele coração quando veio, ou os discípulos sem saber. Enfim, meu irmão, eu estou pensando aqui para fazer com que você entenda o que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. A maior adoração que pode existir, meu irmão, é um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Só que é um coração que tem que ser voluntário, não é obrigado. É um coração que tem que ser grato, entregue a Ele. Eu como eu costumo dizer, eu viajo no meu fantástico mundo de Bob de vez em quando e tento pegar esses textos e entrar dentro do texto e imaginar a cena. Jesus parado, a multidão, seus discípulos andando, e um menino com 5 pães e 2 peixes, dizendo: ó, eu quero ajudar.
eu tenho isso, leva lá para Jesus. E vem o discípulo dizendo, Senhor, olha só, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Aí imagine o Senhor, traz aqui. E ele reparte. E a Bíblia diz que, verso 10, e disse Jesus, mandar assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados. Ele pegou aquilo, agradecido a Deus, ele partiu e falou, ó, vai. Então, preste atenção, quando o coração grato, um coração contrito, adora ao Senhor, entregando a Ele, Deus dá graça, Jesus deu graças. Então, eu creio que Jesus quer dar graças a Deus pelo teu coração. Jesus quer glorificar ao Pai pelo teu coração nesse tempo. Para usar a tua vida nesse tempo. Talvez para ajudar o teu vizinho do lado, meu irmão. Talvez para ajudar o teu irmão de trabalho, teu amigo de trabalho, ou teu vizinho de porta, ou teu irmão da igreja. Mas a maior adoração que existe é quando o nosso coração está quebrantado, contrito. E isso faz, meu irmão, com que eu entregue, com que eu seja livre, com que nada me impeça. O que a gente tem visto que tem se quebrado nesse tempo é a ignorância, o ego, o egocentrismo, o pensar em si mesmo está caindo por terra. Só que quem sempre deveria ter vivido assim não era o povo de Deus? Que desde lá do Atos ninguém passava necessidade, porque cada um vendia o que tinha, entregava o sacerdote lá, o apóstolo, e eles repartiam, ninguém tinha necessidade. E de vez em quando Deus nos experimenta em um momento de crise. Aqui a crise era fome, que Deus estava preocupado. Eu quero te dizer mais uma vez, nesse momento da pandemia, Deus está preocupado com você também. Ele já sabe o que vai fazer. Ele já está cuidando de ti, meu irmão. Simples. Só que eu quero falar nessa perspectiva de você ser usado para abençoar alguém. Depois a gente vai falar de um outro ponto, mas nesse momento, primeiro, como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Teu coração está contrito? Teu coração está quebrantado ao Senhor? Ou você tem se afastado de Deus? Porque eu vou te falar com toda a sinceridade, a gente tem que se cuidar muito nesse tempo. Porque a falta do nosso relacionamento, do nosso contato físico, do nosso encontro, se nós não guardarmos no nosso coração, vai criando vazio, porque parece que vai se distanciando, mas não deixe isso acontecer na tua vida, meu irmão. A gente continua junto, a gente continua ligado, e eu vou falar como eu já falei em uma das lives aí, vamos viver nesse momento como Paulo, quando escreve, olha só, eu queria estar muito aí, mas o meu coração, o desejo que eu tenho de estar aí, mas eu creio que eu vou chegar aí, mas enquanto eu não chego aí, ainda, eu quero estar aí em espírito com vocês. Que nós vamos estar em espírito ligado, meu irmão. A gente está aí com o nosso relógio de oração, não pare, meu irmão, às 9, às 16, às 21 horas, não pare, continue orando, continue buscando, porque a gente não pode perder isso, a gente não pode perder esse fogo, essa chama que tem que continuar ardendo. E Deus sabe de tudo, Ele se preocupa contigo, só que você precisa estar com o coração grato de saber, por mais que a gente esteja passando essa pandemia, Jesus está aqui. Por mais que a gente esteja vivendo tudo isso, Senhor, meu coração é grato. Usa-me. Eu quero te entregar o que eu tenho, usa-me. Peça isso para o Senhor, meu irmão. Deixe o Senhor te usar nesse momento, para que através da tua adoração, da tua entrega, da tua vida, outras vidas sejam abençoadas, outras vidas sejam salvas, outras vidas sejam restauradas pelo poder de Deus. Entenda isso.
essa multiplicação dos pães e peixes é algo simples. Não tem muito que a gente inventar. Mas o que Deus colocou no meu coração é isso. E a outra perspectiva é, se você não for o rapaz que trouxe, você é a multidão que está sentada. Se você é a multidão que está sentada, nesse momento de fome, não se preocupe. Vai chegar algo na tua vida para saciar a tua necessidade. Jesus vai enviar algo para você. Por quê? Jesus está parado, ele precisou de um. Através de um, muitos, mais de 5.000 receberam. Se você não foi esse que entregou, você vai ser o outro que vai receber. Amém? Então, se você for receber do Senhor, coloque no teu coração agradecimento ao Senhor. Então, se você está lá sentadinho, creia que Jesus está aqui, ó, paradinho. Ele vai receber, vai partir, vai falar assim, ó, levem. Então, olha para mim nesse momento e creia, creia, creia. Pastor, eu tô com a minha saúde abalada. Creia que Deus vai suprir a tua necessidade. A cura vai chegar aí, como chegou o alimento para aqueles 5.000. Pastor, eu tô desempregado. Creia que nesse momento de crise, Deus vai abrir uma porta e a porta vai chegar aí. Aleluia. Creia. Pastor, eu não tenho mais nada para comer dentro de casa. Creia. Creia. Que o alimento vai chegar na tua porta. Que alguém vai ser usado por Deus para chegar aí. Então olha, meu irmão, como esse texto a gente pode olhar por vários ângulos. E a gente consegue ver que se você não é o rapaz com o coração quebrantado e contrito que entregou para Jesus, bum, você pode ser aquele que está sentado. Então, se você é aquele que está sentado, alguém vai ser usado para chegar até você uma bênção. Então, ou a gente confia em Deus ou não confia. É muito engraçado, meu irmão, porque desde que começou essa pandemia, a pastoral da Nova Aliança, eu e meu irmão, a liderança, o ministério, a gente parou os cultos para que todos vocês pudessem se resguardar, estar bem. No domingo, o culto aconteceu lá, eu e meu irmão, na igreja. Quando eu peguei o carro, vim para casa já com febre dentro do carro, calafrio, e uma coisa de louco. Eu falei, caramba, a gente se guarda, mas não sei o que acontece. Mas o meu coração é simples, é confiar em Deus. Eu não piro a cabeça, eu não piro o cabeção. Você pode estar, você não pode estar, não me interessa. Eu me cuido, tô continuando me cuidando, fazendo tudo. Mas o que eu quero que você entenda é que a bênção de Deus já chegou na minha vida. Quando eu olho a perspectiva, meu irmão, se eu tiver com isso, eu estou bem. Porque eu não estou como muitos estão internados. Então, Deus tem cuidado de mim e Deus está sabendo o que eu estou precisando. Então, eu creio que você aí na sua casa, você aí no seu lar, você onde quer que esteja assistindo, você também está sendo guardado por Deus. Só que eu quero finalizar com uma única situação. Uma única. Que é olhar para um outro lado também nesse mesmo texto. Diz assim, ó. Depois disso, verso 1 e 2. Partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. A multidão seguia Jesus porque viu os sinais que Jesus operava. Claro que a gente não está nessa condição porque a gente já sabe quem é Jesus. Já sabe os sinais que ele opera, já sabe tudo, já opera sinais em nós. Mas uma coisa me chama a atenção é que a bênção só chegou porque eles estavam perto de Jesus. Então, mais uma vez eu quero te dizer, meu irmão, você precisa estar perto de Jesus. Você precisa caminhar ao encontro de Jesus. Você
precisa ir. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. O Senhor dizendo: vinde a mim, vem para mim que eu estou indo para vocês. Não é o caminho contrário, não, se Jesus vir eu vou, não. É eu que estou indo em direção a Ele, Ele vem até a mim. Essa multidão foi em direção a Jesus. Quando foi em direção a Jesus, Jesus a partir dali entendeu: essa multidão é responsabilidade minha. Eu estou preocupado com eles, eu preciso alimentá-los. Então olha, você entregou a sua vida para Jesus, você está seguindo a Jesus, é a responsabilidade dele agora. Ele vai ser contigo, Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai suprir o que você precisa, é Ele. É Ele. Então, meu irmão, creia nessa noite. Pastor, mas como é que eu estou com Ele se não tem culto? Como não tem culto, meu irmão? A gente está no culto agora. Pastor, mas não tem igreja? Como não tem igreja? A sua casa hoje é uma igreja. Ah, pastor, mas como é que eu faço para encontrar Jesus, estar perto de Jesus? Está aqui, ó. Palavra de Deus. Você encontra Jesus. Palavra de Deus, você se aproxima de Jesus. E tem um texto, meu irmão, que aí eu finalizo. Diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. A gente ainda tem condições de clamar ao Senhor, de invocar ao Senhor, porque Ele ainda está aqui, meu irmão. Ele não foi embora, não. Ele está aqui. Às vezes a gente fica pensando, porque na nossa geração, a gente está vivendo algo que basicamente eu nunca vivi, nunca ouvi. A gente vê a história aí que já teve outras situações dessa, mas lá para o tempo de 1800 e alguma coisa, lá para 1901, 2. A gente está no ano 2000, século 21, meu irmão, 2020. Uma pandemia, algo terrível, que está todas as nações. E algumas pessoas perguntam: onde está Deus? Onde está o Senhor? Meu irmão, Deus está no mesmo lugar, sentado no trono. No mesmo lugar, quando crucificaram a Jesus. Na cruz, Deus está no trono sentado. Jesus na cruz, Ele estava lá no trono. Mas pastor, o que está acontecendo? É um momento ruim, um momento terrível. Onde está Deus? Sentado no trono, com seu Filho Jesus à direita e o Espírito Santo habitando em nós. O que você quer? A única coisa que você precisa, meu irmão, é se aproximar dEle. Na palavra, na oração, na tua vida. Deus colocou essa palavra no meu coração só para a gente pensar um pouquinho. Que Jesus está se preocupando com a gente, Ele já sabe o que vai fazer, meu irmão. Só que talvez em uma perspectiva, como eu preguei no início, Deus quer usar você, só que você tem que ter um coração quebrantado e contrito para chegar nele e falar assim: toma, te entrego para o Senhor abençoar, ou me usa para abençoar. Talvez você não seja esse, talvez seja aquele que vai receber, mas para receber tem que estar lá perto. Estando perto, não vai faltar nada. De nada você vai ter falta, mesmo. De nada. Então que, em nome de Jesus, Deus possa te abençoar nessa noite. Deus possa falar ao teu coração nessa noite de uma maneira especial, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você e que você possa falar assim: usa-me nesse tempo. Que nessa guerra que a gente esteja vivendo, o meu coração contrito, quebrantado, possa ser adoração a Ti e possa fazer a diferença onde eu estou morando, na minha rua, no meu trabalho, enfim, na minha família. Que Deus possa falar ao teu coração, meu irmão. Que Deus possa ser contigo. Em nome de Jesus. Queria cantar essa canção e a gente orar agradecendo a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abriria o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deus está dando uma chance de crescer um pouco mais. Que Deus abençoe. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração. Fica conosco, Pai, nesse final de quarta-feira, nesse finalzinho da semana, quinta e sexta. Nos deu um final de semana abençoado. Fica conosco, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Continue orando aí por mim, pela minha família, por todos aqueles que precisam da igreja. Que Deus abençoe. Fique